Então, agora a gente dá continuidade com uma apresentação aqui do Dr. Ronaldo Lira. Eu falei, como nós nos conhecemos, foi uma coincidência muito interessante, e, a partir daí, a gente começou trocas de e-mails, de telefonemas, e hoje a gente conseguiu viabilizar a sua vinda, eu sou grato. Então, o Dr. Ronaldo Lira, ele é um procurador do Ministério Público do Trabalho, da 15ª Região, tem pós-graduação em Direito do Trabalho e Interesses Difusos, e é vice-coordenador da CODEMAT, que é Comissão de Desenvolvimento do Meio Ambiente de Trabalho, é isso? É. Defesa do Trabalho. Que o Felipe Jardim é o presidente, também eu conheci lá na comissão tripartite, assim como o Plínio Pavão, que chegou, seja muito bem-vindo, e depois a gente apresenta vocês dois. Então, por favor, Ronaldo, a palavra é sua. E o tempo, a Nancy aqui é responsável. Você vai... É a chata do evento, é ela. Você vai me avisando aí. Obrigado. Isso, então começa. Boa tarde a todos. Quero agradecer ao Marcos Silveira pelo convite. É uma honra estar aqui nesse auditório, debatendo esse tema da maior importância, revendo velhos amigos, né, o pessoal do Sereste, o Jairo também, que há vários anos já nos acompanha nas nossas diligências em trabalho conjunto, e o Plínio, que lá da CTPP, meus colegas Felipe e Renata. Enfim, tentar passar para vocês um pouquinho da experiência do Ministério Público. Nós que vivemos o dia a dia das reclamações de trabalhadores, reclamações de sindicatos, nós que estamos aí tentando minimizar a dor desses trabalhadores, tentando organizar de alguma forma o ambiente de trabalho para que haja menos sofrimento e que, de uma forma, seja respeitados os princípios constitucionais direcionados aos trabalhadores. Bom, eu acho que a grande polêmica e a grande questão que nos traz, né, é conciliar a competitividade, o lucro empresarial e o princípio da dignidade da pessoa humana. Então, hoje nós vemos aí as empresas competindo de uma forma absurda por redução de custo e, em contrapartida, processos industriais extremamente penosos, processos industriais em que não podemos deixar de salientar, com largas jornadas de trabalho, com uma pressão psicológica muito grande por cumprimento de metas. E, como eu disse, o nosso dia a dia tem aumentado muito o número de reclamações, o número de denúncias, falando sobre assédio moral, assédio sexual, sobre adoecimento mental dos trabalhadores. Então, eu estou aqui em Campinas há 14 anos, eu tenho visto que o nosso trabalho só tem aumentado, as reclamações também, e eu tenho visto todo mundo batendo cabeça, sindicato, empresa, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Sereste. Como foi colocado nessa mesa aqui, é muito difícil responder algumas perguntas, a nossa participação também é um tanto quanto difícil, porque mexer nas engenharias de produção é um tanto quanto complicado, um tanto quanto polêmico, né? Agora, nós temos trabalhado com casos chocantes e que, pelo menos esse, nós temos conseguido fazer alguma coisa, né? Porque lidar com aspectos objetivos, por exemplo, o mobiliário, é um tanto quanto simples, né? A empresa compra, vai lá e troca. Agora, lidar com aspectos subjetivos, lidar com trabalho real, é um tanto quanto complicado. Por quê? Nós já tivemos... Eu me lembro de um caso que aconteceu há muitos anos aqui em Campinas, que tinha um adoecimento muito grande num banco aqui, e o banco ficou lindo, trocou os móveis, as bancadas, etc., e continuava adoecimento, e só quando o gerente aposentou que a paz reinou no banco. Agora, como que o Ministério Público vai falar para o banco, demita o gerente?
é extremamente complicado, né? Mas o fato é que as empresas têm que arcar com esse ônus, né? Então, muitas vezes, nós não temos as respostas. Muitas vezes, quem tem que fazer a lição de casa é a própria empresa. Então, cabe a nós, como fiscais da lei, apontar, verificar que tem trabalhadores doentes, que tem problema, mas muitas vezes quem tem que achar a solução prática é a empresa. Então, eu tenho alguns casos aqui que eu trouxe para vocês, que são alguns casos emblemáticos e importantes, talvez como experiência prática, que eu acho que são alguns destaques aqui da nossa atuação, sabe, que para mim, eu falo assim, enquanto advogado trabalhista, eu nunca vi isso no fórum, né? Então, algumas coisas que acontecem no chão de fábrica, na porta da empresa, ou mesmo que chega lá nos reclamos do sindicato, não chega no judiciário. Porque no judiciário a gente só reclama indenização. Se vocês sentarem numa audiência trabalhista, vocês vão verificar lá quanto é, pago 20, pago 10, pago 5, pago 10, né? E é o dia inteiro isso, né? É aquela pechincha lá de quanto vale a saúde do trabalhador, quanto vale a morte. Perdi meu pai, estou lá reclamando, e o juiz fica lá, quanto que é o acordo? Sabe? Então, aquela questão indenizatória que é muito, muito forte. Ao contrário do Ministério Público, em que, via de regra, nós não falamos de dinheiro, nós falamos em melhoria de condições de trabalho, nós falamos de mudança no processo de produção. Então, o mais importante para nós não é o passivo, não é aquilo que aconteceu. O mais importante para o Ministério Público é o presente e o futuro, né? Então, eu vou citar, por exemplo, eu tive uma investigação em um hospital, em que era um hospital público, era um consórcio de saúde, em que todos os trabalhadores eram sem concurso público. Então, teve um inquérito no Ministério Público, em que o consórcio fez um concurso e substituiu os trabalhadores. E, a partir desse momento, começou um processo de assédio moral muito grande, né? Então, teve lá muitos pedidos de demissões e muita briga, e etc., até que eu recebi essa denúncia e fui até o local e ouvi os trabalhadores. E vocês sabem que no ambiente hospitalar é um ambiente que, via de regra, a gente já lida por si só com muito sofrimento, com muita dor, com sobrecarga de trabalho, com aquelas jornadas que todos vocês conhecem, de 12 horas, 14 horas, né? É um ambiente propício para adoecimento mental. E ainda coloquem nessa receita uma chefe ríspida, uma chefe agressiva, uma chefe perseguidora, né? Então, depois de um ano da posse dos servidores, um ano e alguma coisa, eu verifiquei que tinha lá 50 pedidos de demissões. Uma coisa estarrecedora. Eu pergunto para vocês, é normal uma pessoa que submete a um certame, submete a um concurso, pedir demissão com 2, 3 meses de trabalho? Não é normal, não é? Então, o que aconteceu? Depois que eu fiz a instrução e verifiquei a veracidade dessas denúncias, uma proposta, uma alternativa que eu fiz para o consórcio foi oferecer a reintegração para todos esses trabalhadores e que houvesse a mudança no ambiente de trabalho, ou seja, que fosse colocado ordem no ambiente, né, para que acabasse toda aquela pressão, toda aquela perseguição, né? Esse processo de reintegração dos trabalhadores foi aceito, né? O consórcio concordou em fazer um acordo com o Ministério Público e que o processo de reintegração fosse realizado pelo sindicato. Então, o Sindicato dos Trabalhadores mandou cartinha para todos aqueles que pediram demissão naquele último ano. Alguns aceitaram, outros não, porque já estavam em outros empregos, mas o fato é que, para mim, eu entendi como uma grande vitória dos trabalhadores, né? Porque aquelas pessoas não deixaram seus locais de trabalho por interesse voluntário, e sim por necessidade, né? Por não suportar a grande pressão no ambiente de trabalho. Então, nós conseguimos integrar vários trabalhadores, nós tivemos uma longa conversa com a líder, que era a acusada lá de perseguir e agredir os trabalhadores, também com o presidente do consórcio, e as coisas começaram a se equilibrar. Então, como eu digo para vocês, é difícil intervir nos ambientes de trabalho, muito difícil, principalmente quando lidamos com aspectos subjetivos, né? Esse foi um exemplo de um caso que eu acho que deu certo, na minha opinião, porque a gente conseguiu fazer uma grande mudança. Um outro aspecto que foi importante nesse caso era a ausência do sindicato. O sindicato era sediado na capital, não tinha base na cidade, e eu
convoquei o sindicato para atuar em defesa dos trabalhadores. Eles montaram uma sede ao lado da empresa, do hospital, e começaram a atender diariamente, as reclamações e resolver localmente as demandas. Porque é muito fácil você sair de lá, entrar no escritório de advocacia, ser na procuração e ir para o judiciário. Mas, como eu disse para você, isso não resolve o problema, porque não basta só pagar a indenização, o problema vai continuar lá. Então, nós precisamos resolver os problemas à fonte. Então, para resolver isso, é um tanto quanto complicado. Muitas vezes requer a boa vontade das empresas. Agora, vamos supor, a empresa não quer conversar sobre isso, é resistente, etc. O Ministério Público, infelizmente, não tem outra alternativa a não ser propor uma medida judicial e discutir a questão tecnicamente. Mas eu afirmo para vocês, o índice de conciliação no Ministério Público hoje é muito grande. Então, hoje, nós não temos mais um Ministério Público do Trabalho um tanto quanto litigante. Nós somos um tanto quanto conciliadores. Porque nós sabemos que a conciliação, no âmbito administrativo, é muito mais rápido e é muito mais frutífero. Por quê? Sempre o sindicato está participando também da discussão. Então, agregamos o Sereste, agregamos o Ministério do Trabalho, agregamos o sindicato, ou seja, nós agregamos todos aqueles componentes da engrenagem previsto na Constituição que, por si só, tem o dever de cumprir a ordem jurídica. Então, quando isso dá certo, é excelente. Então, é por isso que é importante que nós, do Estado, que nós, em conjunto com os sindicatos e outros parceiros, sentemos e possamos estabelecer uma conversa com as empresas. Porque eu acho que é o melhor caminho. Então, a solução de conflito negociada tem sido uma experiência muito rica. Infelizmente, isso nem sempre dá certo. Nós tivemos um caso aqui, por exemplo, de uma empresa coreana em Campinas, muita gente sabe de quem estou falando, que os trabalhadores eram agredidos, tomavam tapas dos seus chefes. Então, assim, é um tanto quanto curioso. A gente fala, mas não acredito, o trabalhador toma tapa do chefe. Claro, tomava safanão dos chefes, né? Infelizmente, nesse caso, teve que ir para o judiciário, né? Por quê? Porque a empresa não se sensibilizou com a proposta do Ministério Público de mudar alguma coisa. Posteriormente, nós fizemos um acordo judicial e as coisas foram caminhando. Mas eu tenho um tanto quanto de experiências aí, de reclamos de assédio moral e agressões, e que, no fim, desemboca em adoecimento de saúde mental. Eu dei um exemplo aqui do hospital, porque é um ambiente que eu acho que é um tanto quanto abandonado pelo Estado, né? Eu não vejo fiscalizações rotineiras nos hospitais. Eu tenho visto, sim, muita atuação dos sindicatos, da federação aqui do Estado de São Paulo, tentando lá aplicar NR32, tentando minimizar todas essas reclamações, mas, via de regra, ainda há muito que ser feito. São milhares de trabalhadores e a demanda é muito grande. Começa da jornada de trabalho do pessoal da enfermagem, né? 12 por 36, então isso implica 12 horas no emprego A, 12 horas no emprego B, né? E isso, aliado à grande pressão psicológica que existe nesse estabelecimento, a sobrecarga de trabalho que existe nesse estabelecimento e aquela pressão de que você não pode errar, né? Nós vimos a mídia aí, aqueles casos de erros, né, que colocou sopa na veia, colocou isso, né? Isso a mídia explora de uma forma muito negativa em prol do trabalhador, coloca o trabalhador como um criminoso. E nós sabemos que aquele trabalhador que cometeu aquilo não teve treinamento, não teve acompanhamento, e que, muitas vezes, o erro é um erro empresarial. Por quê? Está dentro de um processo produtivo, um processo organizacional extremamente errado, né? Deixar trabalhadores expostos à jornada 14, 15 horas é uma coisa absurda. Se nós já verifiquei algumas vezes que hora que acontece o acidente de trabalho, na hora extra explode, todo mundo sabe, porque, via de regra, quanto mais você trabalha, mais você perde a sua capacidade de percepção, né? Então, se você falar assim, você não pode pôr a mão aí que a máquina te esmaga, você pode ter certeza, mais cedo ou mais tarde, vai acontecer um esmagamento de membro, né? Então, você não pode repassar para o trabalhador algumas responsabilidades, né? Hoje a gente, felizmente, teve a alteração da NR12, que falou do princípio da falha segura, que é espetacular, né? Por quê? Nós não podemos colocar toda a responsabilidade nas costas do trabalhador para que ele não erre,
né? Errar é humano, nós não somos máquinas. Então, falar para o trabalhador, você não pode errar, né, é mais uma pressão, né? Então, esse ambiente de trabalho que nós vivemos hoje, com sobrecarga de trabalho, com pressão psicológica, com pressão pelo cumprimento de metas e um tanto de outras coisas, isso faz com que haja uma explosão do número de acidentes e doenças ocupacionais, né? Outra coisa também que é importante destacar aqui é os casos de adoecimento mental por falta de reconhecimento de doença do trabalho. O trabalhador fica naquele ping-pong, vai para o INSS e volta, ninguém abre CAT para ele, ninguém reconhece que ele está doente, e daqui a pouco aquela doença que é osteomuscular, daqui a pouco já passa para o lado da saúde mental. Porque vocês sabem, andam juntas, né? Como que você vai conviver sentindo dor e não vai ter um acometimento mental? Isso é uma coisa inerente ao ser humano. Então, eu tenho visto trabalhadores que chegam com um tanto de receitas, doutor, estou tomando remédio controlado, estou doente, estou não sei o quê. E tudo isso é reflexo da omissão daqueles responsáveis por organizar e, enfim, implementar medidas em que possam minimizar a dor e sofrimento dessas pessoas. Muito obrigado. Doutor Ronaldo Lira, e chamar agora os integrantes da mesa, começando pelo doutor Felipe Jardim, a doutora Renata Vieira, a doutora Fabiana, o doutor Plínio Pavão e a Maria Cristina Mattioli. Eu vou fazer a apresentação do Felipe, depois ele apresenta os demais. Ele já foi falado, ele é procurador do trabalho do Ministério Público do Trabalho no Rio Grande do Sul e é coordenador nacional da Coordenadoria de Defesa do Meio Ambiente do Trabalho do Ministério Público do Trabalho. E a Nancy continua aí atenta ao tempo. Boa tarde a todos e a todas. Quero cumprimentar os integrantes da mesa, a doutora Renata Coelho, colega de Ministério Público, a doutora Fabiana, a desembargadora a doutora Maria Mattioli, companheiro Plínio Pavão. Estava brincando aqui, Plínio, que eu já não sei quem está seguindo quem, né? Porque nos últimos 2 dias a gente esteve junto aí na reunião da CTPP. CTPP é a Comissão Tripartite Paritária Permanente do Ministério do Trabalho e Emprego, que é a instância máxima que cria e altera as normas regulamentadoras na área de saúde e segurança no Brasil. E essa última reunião que nós tivemos nos últimos 2 dias, ela foi emblemática, porque se aprovou a criação da norma regulamentadora que cria as condições de trabalho, que regula as condições de trabalho dos abatedouros de carne e dos frigoríficos. Após quase 2 anos de discussão, né, Plínio, se aprovou essa ANR, que cuida de vários temas dentro da área dos frigoríficos, também da área de saúde mental, e essa é uma vitória que tem que ser muito comemorada. Quero agradecer também ao Marco Silveira pelo convite, e mais do que convite, Marco, pelo espaço. Já de algum tempo o Ministério Público do Trabalho vem ocupando espaços. E quando eu falo ocupar espaços, é aceitar convites para ter a oportunidade de falar um pouquinho mais da nossa atuação, do que o Ministério Público do Trabalho vem fazendo nos últimos anos. O Ministério Público do Trabalho atua em 8 áreas de atuação prioritária, passando de trabalho escravo, trabalho infantil, fraudes em relações de trabalho, e uma das nossas áreas prioritárias é a atuação na defesa do meio ambiente do trabalho, por intermédio da Coordenadoria Nacional de Defesa do Meio Ambiente do Trabalho, aqui representado pelo colega Ronaldo Lira e eu. E uma das atuações prioritárias da CODEMAT é exatamente tutelar a saúde mental do trabalhador. O artigo 3º da Lei 8.080 de 90, que trata da Lei Orgânica da Saúde, diz que o trabalho é um dos fatores determinantes e condicionantes da saúde. E a saúde é definida pelo bem-estar físico, social e mental. A consequência dessa argumentação, e a Lei 8.080 tem apenas 2 anos, ela foi promulgada apenas 2 anos após a Constituição Federal, de 88, que define que a saúde é um direito fundamental. A saúde do trabalhador é um direito fundamental. A saúde mental do trabalhador é um direito fundamental.
E mais do que aceitar essa consideração jurídica, mais do que aceitar esse raciocínio jurídico, mais do que reconhecer a pressuposição desses direitos, é efetivá-los. O problema, portanto, não é de reconhecimento jurídico, e sim de efetividade aquilo que já está pressuposto em algumas normas e na Constituição da República. E quando eu falo em superar lacunas, eu falo em estabelecer atuações, em estabelecer planos de ações, estabelecer metas que vão ao encontro do preenchimento desse vazio que nós temos no campo jurídico e que tem que ser considerado. E aqui eu já inicio, talvez, propondo o debate aos demais integrantes dessa mesa, como 4 áreas que devem ser priorizadas no preenchimento dessas lacunas para uma verdadeira atuação efetiva na área de saúde mental. Em primeiro lugar, nós temos a criação de normas adequadas. Em segundo lugar, a modificação de normas inadequadas. Em terceiro lugar, nós podemos pensar na articulação de atuação de instituições públicas e privadas, Ministério Público, Poder Judiciário, os próprios representantes da advocacia, sindicatos, os corpos médicos das empresas, atuando de forma articulada na área de saúde mental. E, por último, a criação e implementação de políticas públicas na área da saúde. Eu acho que essa atuação, de forma bastante resumida, pode dar o início a uma efetividade no campo de todos os atores sociais, jurídicos ou não, no campo da saúde mental. Acho que eu passo agora para os demais colegas. Eu não sei se tem alguma ordem, Marco. Então, doutora Fabiana, por favor. O doutor Ronaldo já tinha me falado, ele está participando de uma posse, que começa agora às 5 horas, ele já havia dito realmente que a gente atrasou o começo aí. Se quiser falar alguma coisa a mais. Então, só agradecer a paciência de vocês e dizer que nós estamos à disposição no Ministério Público do Trabalho aqui em Campinas e reiterar aí o agradecimento ao Marco. Eu sei que esse vai ser o primeiro dos tantos eventos que nós vamos planejar e executar em conjunto. Obrigado, pessoal. Liga aqui. Alô. Bom, boa tarde a todos. Eu gostaria de começar agradecendo o convite do Marco e de toda a equipe aqui do Gaia para participação na mesa. E também ressaltar que esse é um tema muito fértil, né, que desde o início do ano que eu venho participando aqui das palestras da manhã de inovação, e sempre tem um assunto, né? Sempre tem uma discussão, sempre tem palestrantes. Então, é um assunto muito rico, é um tema muito rico, né? E que a gente pega exatamente por esse ponto multidisciplinar, né? Dos psicólogos, advogados, engenheiros que também participam, músicos, né? Todos da área, estudando sobre esse tema da saúde e do trabalho. Também fico muito satisfeita em ouvir a fala do Dr. Felipe, né, em relação a essas questões, né, dessas ações conjuntas. Eu acho que agora falando, né, pela advocacia, muito a advocacia fica um pouco afastada, meio sem um amparo para agir, e é interessante que tenha essa participação do judiciário, do MPT, da sociedade também e da advocacia para discutir essas questões, né? Até me coloco assim, à disposição para participar e levar isso para a classe, inclusive. Uma questão que pensando, né, nessa área que o advogado tem que entrar com o processo e analisar o caso, é a questão da prova, né? Então, como a gente vai montar um conjunto probatório em relação à saúde, a esse aviltamento da saúde mental do trabalhador? Então, é muito efêmero, é muito difícil a gente poder comprovar que a pessoa ela tem um problema mental que ele é oriundo do trabalho, né, para que se caracterize como um acidente do trabalho, né, porque é intangível, né, como o Hugo Kogo tinha comentado antes, né, a gente não vê a depressão passeando por aí, né, a ansiedade, né, que você possa olhar e falar, olha, está ali, essa pessoa tem, né, eu não tenho como tirar um raio-x, né, de mim para dizer que eu estou tendo esse problema mental e ele é oriundo do trabalho.
né? Diferentemente de outro tipo de acidente, que a gente possa ter uma perda de um membro, que fica muito claro isso, né, para a instrução do processo. Então, quando a gente consegue, muitas vezes, o tempo, mais ou menos, que a gente tem até conversado com colegas na área da medicina, para se estabelecer que um indivíduo possua uma doença mental, são 4 horas, mais ou menos, de entrevista com o médico. Normalmente, essa entrevista feita no INSS é muito rápida, em 15 minutos, e a gente não se consegue, muitas vezes, estabelecer que aquela pessoa tem a doença. E o que eu quero dizer com isso? Em muitos casos, esse trabalhador que ele tem, né, essa doença que foi oriunda do ambiente laboral, ele fica desassistido pelo Estado. Ele fica desassistido em relação ou a auxílio doença, auxílio acidente, ou uma eventual aposentadoria por invalidez. Então, muitas vezes, na minha prática pessoal, eu tenho a dificuldade dessa comprovação, né, da doença, muito embora a gente saiba, pela entrevista que a gente tem com o cliente, de conversar, de pegar alguns laudos médicos, a gente tem aquilo para instruir o processo, mas a gente não tem o sucesso por conta da negativa do INSS. Né? E o que acontece? A gente tem que acabar indo se socorrer do judiciário, né? Acaba aumentando, né, movimentando a máquina do judiciário, e isso, nesse período, muito provavelmente, esse trabalhador ele vai estar desassistido. Existe algo também no INSS que se chama alta programada, ou seja, o segurado ele passa por essa avaliação e o INSS já tem a noção de quando vai acabar aquela doença. Então, aquela pessoa tem aquela doença mental, então, olha, em 4 meses você está bem. Você está ótimo. E é óbvio que não é assim que funciona, né? Cada caso, como, né, a fala das colegas psicólogas, cada caso vai ser um caso, vai ser muito individualizado. Então, já se tem. E quando se tem essa alta programada, muito dificilmente se consegue prorrogar o benefício. O funcionário volta para a empresa, o médico da empresa diz, você está inapto ao trabalho. E aí fica nesse espaço. Né? É essa a questão da advocacia, falando por esse olhar. O que a gente faz? A gente se socorre novamente do judiciário, mas fica esse limbo. Você está apto ao trabalho, o médico da empresa diz você não está apto ao trabalho. Essa é uma das questões que eu queria só levantar. Não tem, por enquanto, pacificação em relação a isso. Né? Estou dando o quadro que a gente vê por aí. Né? E aí acaba tratando o trabalhador como coisa mesmo, né? Como uma né? Daqui para lá, não, você não, né? Perde toda a valoração do indivíduo. É isso que me incomoda muito na posição de advogada. Né? Que a gente acaba tendo até uma limitação. Até ali a gente vai... E depois depende muito das decisões, né? Seja do INSS ou do judiciário. Já deu, sim? Obrigada. Obrigado, doutora Fabiana. Passo de imediato a palavra à doutora Renata Coelho, procuradora do Trabalho na Procuradoria Regional do Trabalho, 15ª Região. Oi, boa tarde a todos. 5 minutos é maldade, hein? 5 minutos é maldade, mas tudo bem. Eu vou falar, então, de uma única coisa bem específica, diante do tema do tempo 5 minutos. Eu não sei o nome dela, mas essa representante que veio do Silvia, eu acho que você falou uma coisa assim importantíssima. Por isso que é importante essa contribuição de quem vem assistir os eventos. Né? Você falou uma das melhores coisas que eu ouvi hoje. Realmente a gente fica, né? O adoecimento, a doença, o adoecimento, já aconteceu, o que fazer. O doutor Ronaldo falou sobre a indenização. Aí eu até lembrei, quando eu estudava dano moral, isso na faculdade, há muito tempo atrás, tinha uma historinha de um imperador romano, que foi uma das primeiras histórias sobre a indenização do direito, que um imperador romano ele saía nas ruas, esbofeteava as pessoas e já jogava assim 20 réis, assim, 20 moedas de ouro na mão, sabe? Pá, 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 20 moedas aqui para você, pá, pá, pá. Como quem diz, vai terminar nisso mesmo, já vou pagar agora, né? Então, realmente, a gente, nesses eventos, acaba incidindo nesse mesmo, não diria erro, mas é um lapso. A gente fala só da doença. E você fez uma pergunta sobre prevenção, bastante específica. E o que fazer para não se chegar nisso, não se chegar nessas estatísticas, não se chegar nesse adoecimento, não chegar em ter que pensar o que fazer com esse trabalhador. Né? E a mesa até... respondeu algumas questões, mas não sei se satisfez a tua indagação, que me pareceu foi mais específica. E também se disse que não existe ainda uma forma de prevenção que seja adequada para todas as empresas. Então, assim, eu vou te dizer, eu não concordo com isso.
né? Eu já trabalho com essa matéria há uns 11 anos e existe, sim, pelo menos no Ministério Público, no nosso âmbito de estudo e de prática, existem métodos preventivos que podem ser, claro, mais ou menos eficazes, de acordo com determinada atividade, mas que são meios comprovadamente que podem ser adotados por uma empresa que decida, olha, eu não quero ser uma empresa permissiva com condutas de assédio, o que eu posso fazer? Tá? Então, existe uma série de práticas, eu não vou ter tempo para te dizer todas, mas, assim como acidente de trabalho, que eu quero dizer também, não é garantia que não vai haver assédio na empresa. Né? Como toda forma de prevenção que você adota, nem sempre ela é 100% eficaz. Pode acontecer. Assim, um acidente de trabalho, a empresa pode estar perfeita e ainda assim um trabalhador despencar e você ter que investigar por que aquilo aconteceu. Tá? Mas, se uma empresa quisesse colocar nessa postura de reprimir o assédio moral, não favorecer, que já seria uma grande coisa, práticas de assédio moral, ela pode, dentre outras coisas, implementar políticas de diversidade. Isso significa o quê? Contratar trabalhadores de todas as idades, de todas as origens, pessoas com deficiência, investir no cumprimento da legislação. Né? Por exemplo, não adianta eu empregar mulheres e eu não cumprir a lei que manda ter uma creche para cada 30 mulheres com filhos que tiver, cada 30 mulheres contratadas. Aí eu contrato a mulher para dizer que eu contrato, mas ela não tem condições de trabalhar porque o filho não tem onde que deixar a criança. Eu não cumpro a cota de pessoas com deficiência, não cumpro a cota de aprendiz, ou seja, não contrato jovens sem experiência para aperfeiçoar esses jovens. Né? Eu só quero os bonitinhos, os altos, os com até de 25 a 30. Então, estimular a diversidade já é uma grande coisa. Digo isso porque quem lida com assédio moral sabe que, não tenho estatística, mas eu vou te dizer que a imensa maioria dos casos de assédio moral, se você for investigar, tem um fundo discriminatório. Tem um fundo discriminatório. Porque ele foi a vítima. Você vai investigar, é porque ele é homossexual, ou porque ela é recém-casada e está pensando em engravidar e eu vou exigir o que for dela porque ela sabe que ela não pode perder o emprego, ou ele é esteio, ele é arrimo de família, e uma série de questões. Você vai investigar, você vai ver que aquela vítima foi escolhida a dedo, ou porque aquele setor daquela empresa, né? Ou porque aquele gerente faz aquela determinada conduta. Investigando assédio moral, você vai ver que ele está estritamente ligado com condutas discriminatórias. Isso é um reflexo da nossa sociedade. Né? O ambiente de trabalho é um reflexo do nosso ambiente social. O ambiente de trabalho está doente, a sociedade está doente. Né? As crianças estão doentes, está aí cheio de livro falando dos adolescentes. Né? Então, o ambiente de trabalho ele acaba sendo um reflexo disso. Né? Então, instituir políticas de diversidade desde a contratação até a promoção lá dentro da empresa, os cargos mais altos, né? Estimular o aperfeiçoamento das pessoas, estimular estudos, cursos, liberar para que as pessoas cresçam como pessoas e como trabalhadores. Isso faz o trabalhador se sentir mais estimulado e acaba produzindo mais, isso também é comprovado. Tá? Canais de comunicação com o trabalhador. Muito bonito, tem avaliação de desempenho para o trabalhador. Mas e quando o trabalhador avalia a empresa? Quando ele avalia o seu chefe? Quando ele avalia o seu local de trabalho, a sua jornada? Mas, claro, dando garantias de que ele vai fazer isso sob forma sigilosa, que ele não vai precisar se identificar. Né? Isso tudo vai de uma lisura de conduta da empresa. Né? Punir práticas de assédio. Punir exemplarmente. Aconteceu o primeiro caso, fazer daquilo um pilar. E investigar a fundo, saber por que aconteceu, para que aquilo não se repita. Né? E apurar e punir. A gente não fala da impunidade, da criminalidade, que a gente fala que cresce porque tem impunidade, assédio moral do mesmo jeito, viu? Se acontece aqui, ali, e nada dá em nada, né? A empresa não faz nada, ela acaba estimulando. Né? Orientar os trabalhadores, cursos, palestras, blá, 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 não, funciona. O trabalhador que conhece seus direitos é uma vítima menos fácil de entrar no processo, ela vai resistir mais, ela vai dificultar o trabalho do assediador e ela vai tornar mais pública a questão. Tá? E ela vai acabar servindo de exemplo para os outros que podem estar na mesma situação e falar, olha, ele teve coragem, então também vou. Tá? Então, fazer com que, não adianta ter CIPA no papel,
a CIPA, a comissão que investiga acidentes, ela tem que existir na prática. Né? Fazer uma CIPA existir, funcionar, já é uma grande coisa. Se comunicar com a CIPA, investigar como é que está o ambiente de trabalho com a CIPA, com o SESMIT, com o serviço, ouvir os médicos da empresa. Então, favorecer esses canais de comunicação, caixinha, sabe? Uma coisa boa, mas que dá resultado, caixa de coleta de sugestões, e de um trabalhador vai falar aqui, vai falar lá de uma pessoa e tal, sem se identificar. Né? Então, são meios, sim, que são comprovadamente eficazes. Nós já conseguimos ter casos sérios dentro de empresas corrigidos só com essas medidas. Tá? Casos em que estavam no início, a coisa estava ainda para chegar no pior. Eu já estou encerrando, já deu o meu tempo, mas eu queria falar só uma última coisa. Quando eu falo de instruir o trabalhador e de criar esses canais de comunicação, eu vejo também um outro defeito nessas coisas que a gente fala de saúde mental. A gente só fala em assédio, vocês já perceberam? Fala em saúde mental, a gente fica assédio, assédio moral, assédio moral, assédio moral. É muito importante a gente saber o que é assédio moral e distingui-lo de várias outras condutas que também afetam a saúde mental do trabalhador, mas que não são assédio moral. Então, não adianta eu querer prevenir o assédio, tratar o assédio, cuidar do trabalhador e não ter sido assédio moral, né? Ter sido discriminação pura e simples, coação pura e simples, assédio sexual. Muitas vezes é confundido, a mulher está sendo vítima de assédio sexual, a pessoa tem intenções sexuais e não é assédio moral. E aí você vai cuidar de uma coisa da jornada, não vai ter nada a ver com o que ela está sofrendo. Tá? É igual a virose, né? Que quem tem filho vai no pediatra, o filho está com vômito e febre, o pediatra fala, é virose. No outro dia ele está com diarreia, não sei o que, é virose. No outro dia dor de garganta, é virose. Né? Então, a gente fala, tudo agora virou assédio moral. Né? E, às vezes, não é. Às vezes, é discriminação, é coação. É importante a gente estudar e saber o que é cada coisa para a gente saber reprimir, prevenir, né? E cuidar do trabalhador caso aquilo aconteça. É isso. Obrigado, Renata. E eu concordo com você. Eu acho que 5 minutos é um ato atentatório à nossa saúde mental, Marco. E ela é implacável. Ela é implacável. Vocês não estão vendo porque ela está de costas, mas ela levanta a plaquinha, né? 1 minuto, fim. Plínio, por favor. Só uma coisa, é uma questão de ordem prática. Como é que você põe 21 pessoas falando de 8 horas sem a Nancy? É impossível. A gente tem que fazer um evento agora só sobre prevenção. Tá certo. Bem, boa tarde a todas e todos. Eu gostaria também de agradecer aí ao Marco pelo convite, né? A gente, além de se sentir muito honrado, eu sempre gosto de estar tendo a oportunidade de trazer a visão sindical para outros tipos de público, né? A gente normalmente tem mais oportunidade de falar para trabalhadores, né? Mas eu acho muito rico quando a gente pode ter a oportunidade de falar para outros tipos de público. Gostaria de cumprimentar também os membros da mesa, tá certo? E eu queria iniciar dizendo o seguinte, eu achei muito interessante a forma como o Dr. Ronaldo Lira iniciou a fala dele. Ele disse que o desafio é a gente tentar uma conciliação entre as questões da produção, a produtividade, né, e a dignidade da pessoa humana. E eu, há 2 meses, tive num evento com a doutora Silvia Iano, e nós dividimos uma mesa, inclusive, e eu iniciei a minha fala dizendo o seguinte, né, os interesses do capital e do trabalho, eles são inconciliáveis. Né? Então, bota desafio nisso, né? Bom, eu entendo que a única forma possível da gente superar essa situação é nós temos política, né? A gente tem, inclusive, recentemente aprovado pela presidenta Dilma o decreto que institui a Política Nacional de Saúde do Trabalhador, Saúde e Segurança no Trabalho, e o PLANSAT, que é o plano para a implementação dessa política. Né? Eu acho que é uma iniciativa muito importante, eu não participei desde o início, eu estou participando agora, né, a partir de 2012 que eu participei lá da comissão que discute a política e o PLANSAT,
mas eu sempre faço uma observação. Aquilo não é política, né? Aquilo é um decreto, né? Existe uma série de ações que estão lá no plano, mas que são uma lista de intenções, né? Mas a visão que eu tenho a respeito de saúde do trabalhador, eu acho que no Brasil nós estamos muito distante ainda de termos uma política. E para termos uma política é necessário o envolvimento de todos os segmentos da sociedade, né? Então eu acho que e do Estado, né? Então eu acho que é fundamental a ação do Ministério Público. A gente tem tido inclusive uma tradição de trabalhar junto. O doutor Ronaldo diz que me conhece da CTPP, mas, na verdade, ele não se lembra. A gente já se conhece bem mais tempo de atuações do Ministério Público aqui em Campinas, né? Na área de bancários, né? Eu participei uma vez de uma ação que ele teve em relação à questão de terceirização, né? Então, eu sou testemunha do trabalho dele, né? E a gente sabe como é importante esse trabalho, né? Enfim, e que nós temos que ter, por exemplo, a questão que a doutora Fabiana coloca sobre a postura do INSS em relação aos trabalhadores, é uma coisa gravíssima, né? É o exemplo da antipolítica, né? E, assim, infelizmente, eu acho que nós estamos muito longe de uma solução para isso. Agora, eu só queria explicar um pouquinho por que eu acho, né, e por que na minha vivência eu chego à conclusão de que, de fato, os interesses são inconciliáveis. Porque, na verdade, uma coisa que eu passei a observar nesses 20 anos que eu milito em saúde do trabalhador, que eu gosto sempre de usar uma determinada figura, né? O patrão, quando ele compra a força de trabalho do trabalhador, né, ele encara como um produto qualquer que ele comprou, um bem de capital qualquer que ele comprou, que não deixa de ser, mas é uma situação muito especial. É como se ele comprasse um produto que vem numa determinada embalagem, e ele, evidentemente, vai usar aquele produto no seu processo de produção da forma mais racional possível, e ele vai usar tudo, até acabar, né? E a embalagem que resta, ele faz o que ele quiser com ela, né? E ele olha para o trabalhador, ele vê o trabalhador como se ele fosse a embalagem, né? Aqui dentro dessa embalagem tem uma força de trabalho, que é um produto que eu comprei, né? Eu vou usar da forma mais racional possível e vou explorar até a última gota. E da hora que sobrar a embalagem, eu vou fazer o que eu quiser com ela, né? Então, na verdade, é essa interpretação que a gente vê. Isso a gente observa, né? Quer dizer, ao comprar a força de trabalho, e não vou entrar no mérito aqui, né, se eu concordo ou não com esse sistema, né, mas, ao comprar a força de trabalho, ele considera que ele comprou o próprio trabalhador, o próprio indivíduo, a própria alma e o próprio corpo do trabalhador, né? Então, isso é um problema muito grave, que a gente teria que começar, né, a desmistificar isso, né? E, por último, só dizer o seguinte: eu, infelizmente, não pude estar aqui o dia inteiro, eu não pude acompanhar aqui a palestra da doutora Lisa Andréia, que é uma parceira nossa também muito antiga, né? Antiga não, quer dizer, de um tempo razoável, né? E eu tenho certeza, né, que se ela abordou esse tema desta forma, ela disse que o problema da assédio moral não é um problema meramente pessoal. É claro que você tem a figura do assediador, mas o assédio moral é um problema organizacional. Isso é uma coisa muito séria que a gente precisa pensar, porque é claro que a pessoa que comete o assédio, ela tem que ser né, até punida, ou instruída para que deixe de fazer isso. Quer dizer, nós temos que ter um foco no indivíduo, evidentemente, mas o problema é um problema organizacional. As empresas, né, se utilizam estrategicamente, né, como uma forma um elemento da organização do trabalho, o próprio assédio moral, né? Eu sou de uma categoria, eu sou bancário, né? E nós vivemos o problema da cobrança por metas, e nós temos um índice elevadíssimo de adoecimento mental por causa da pressão por produtividade. Então, como o tempo acabou, né? Eu, diferentemente de todo mundo, eu achei que o tempo foi excelente, tá? Já vou falar tudo. Estou brincando, gente, tinha muita coisa para falar ainda. Mas eu queria agradecer, então, mais uma vez aí a oportunidade, né? E passar a palavra aí, estamos à disposição aí para o debate. Obrigado, Plínio. Acho que agora a gente abre a oportunidade dos
para a plateia fazer perguntas e iniciar o debate. Meu voo está quase decolando e eu estou aqui. Mas está difícil ir embora. Eu já mandei 3 recados para os taxistas. Espera que eu estou indo. Eu não podia sair antes de comentar e reforçar o que o Plínio falou. De manhã eu não pude abordar a questão do assédio, embora seja o tema principal que eu trabalhei até hoje, mas pode estar fundamentado na discriminação e ter até um viés pessoal. Mas o assédio moral sempre tem conivência da organização. E o que a gente tem visto muito hoje é o uso do assédio moral como estratégia de gestão. Como estratégia de gestão fundada na forma de organização do trabalho e também como defesa do próprio gestor, que, por conta das culpas e pressões, acaba usando da agressividade. Então, há uma exploração da doença, do sofrimento e das defesas pela organização, porque um gestor será tão democrático ou tão autoritário conforme a sua personalidade couber nas regras organizacionais. Eu lamento ter que sair. Quem tiver mais interesse sobre isso, eu tenho um livro de livre acesso disponível que vai estar no site logo, mas para quem quiser já, eu tenho esse livro escrito junto com Tereza Gosdal, do Ministério Público do Trabalho, lá do Paraná. Eu posso disponibilizar também. Agradeço muito e parabenizo por esse grande espaço de troca, né, e de inspiração para todos nós. Desculpa, eu vou ter que sair agora. Eu pedi uma parte só para explicar uma coisa. Quando a minha afirmação de que grande maioria dos casos de assédio tem um cunho discriminatório é por conta da escolha de quem vai praticar o assédio e da escolha de quem serão as vítimas do assédio. Né? Justamente porque quem está adequado a um determinado comportamento que a empresa deseja, ou não, esse não vai ser vítima de assédio. A vítima de assédio ela vai ter sempre um ponto fraco. Né? Ou o grupo que é vítima de assédio vai ter sempre um ponto fraco, né? Como o caso das merendeiras que foi relatado aqui, né? É o quê? São pessoas frágeis, indefesas, que dependem daquilo para viver, então é muito fácil chamar de incompetente, eu queria ver eles chamassem tão facilmente o secretário da Educação de incompetente, né? Então é isso que se tem em mente. E essa coisa de que o assédio é sempre organizacional, assim, a postura do Ministério Público também não é essa. Né? Existem, sim, talvez em menor grau, mas existem casos de assédio. Por exemplo, você imagina uma organização Casas Bahia, sei lá, ou qualquer outra empresa que tenha 2.000 estabelecimentos no país, e num deles acontece assédio moral. Você vai poder sair afirmando que é organizacional aquele assédio moral? Qual a chance, nos critérios científicos que a Vera Salermo até nos apontou, né, você vai selecionar um grupo e vai ver o que aquele grupo tem em comum. Ora, um estabelecimento em 2.000 no país acusa problema. Você vai dizer que é organizacional aquele assédio que acontece lá? Pode ser que você chegue a essa conclusão. Mas, num primeiro momento, você vai estudar o quê? As características daquela cidade, por que aqueles trabalhadores, por que aquele lugar, quem é o chefe, né? Coisas, inclusive, que a outra mesa falou aqui. Né? Será que o número de adoecimento lá é maior? Por que motivo? Né? Então, mais fácil você chegar a uma conclusão diferente. Aquele assédio lá pode estar acontecendo por uma razão, uma série de outros motivos. Né? Mas dizer que ele é organizacional vai ser bem difícil. E isso, assim, se for pensar em comércio no Brasil, né, em empresas que têm estabelecimentos espalhados pelo Brasil inteiro, e um ou outro, às vezes, apresenta um problema, não o setor inteiro, mas um ou outro de uma empresa, então você vai dizer assim, é organizacional, né, é muito mais fácil que seja o quê? O chefe que está lá naquele lugar, o gerente, alguém que foi deslocado, alguém que foi despedido. Né? Vamos lembrar que o assédio também pode ser de subordinado para superior. Eu tive casos, por isso que eu não posso dizer que é organizacional, porque às vezes são os trabalhadores, né, que não suportam determinado chefe. Eu tive um caso na Unicamp aqui. Um professor muito querido foi mandado embora. Os outros professores passaram a tornar um inferno a vida do diretor novo. Eu vou dizer que a Unicamp é que fez isso? Né? Então, muito cuidado.
né? Esse é um tema que é difícil você chegar e dizer assim, é isso, é aquilo, né? As coisas assim estanques. A gente tem uma prática diária, né? Então é claro que o teórico ajuda, mas na prática às vezes o teórico se desmonta, né? Então essas afirmações de que é organizacional, nunca é individual, nunca é entre, isso, calma lá, tá? Só gostaria que vocês tivessem esse cuidado. Pegando assim completando, né, o raciocínio da doutora Renata, pessoa física também, tratando de pequenas empresas, né? Eu tenho casos, né, de clientes que são empresas, são pequenas empresas que, na verdade, é o empregado que assedia o empregador. Já tive cliente assim, né, que conhece o direito, né? Então eu sei dos meus direitos, né, assim que fala para o empregador. Eu fui no advogado, é assim bem a fala, e sabe dos direitos. Então, olha, eu quero que faça assim, 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 porque se não fizer assim, 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 eu ia falar outra frase, mas assim, vou distribuir a ação, né? Então, realmente, essa coisa de generalizar, eu também concordo com a posição aqui do Ministério Público. É um pouco complicado, porque tem esse ato reverso também, do empregado assediar. Das duas frentes. O que é organizacional e o que é, sim, fruto de conflitos internos dos trabalhadores, às vezes. Eu sei que está uma outra dinâmica, mas eu também gostaria de ter 30 segundos para falar. Né? Ninguém está afirmando que não exista o assédio moral individual, mas me parece que o foco da discussão são os problemas de organização do trabalho, né, que acabam afetando a saúde mental do trabalhador. Né? Então, é nesse sentido que nós estamos colocando, né, e eu acho que, em que pese, né, e eu já fiz muito essa discussão do que é e o que deixa de ser assédio moral, e o conceito de assédio moral, desde que eu discuto isso, lá no final dos anos 90 até agora, ele evoluiu, ele mudou, né? Hoje se fala em assédio moral, não mais naquele conceito tão rígido, é evidente que existem outras coisas que não são assédio moral e que se costuma chamar, né? Mas eu acho que o foco principal é exatamente esses aspectos, né? Porque, por exemplo, nós temos um nível de adoecimento que é fruto, né, da pressão por produtividade, e muitas vezes o instrumento que é utilizado para fazer essa pressão por produtividade é o assédio moral. Né? Inclusive, ele é aí indiscriminado, porque o objetivo é outro, o objetivo é que todo mundo produza. Então, todo mundo está no rolo. Né? Então, nesse sentido, nós estamos falando, é óbvio que existe o assédio moral individual como uma ação de uma pessoa que tem uma personalidade, sei lá, enfim. Né? Mas o que nós queremos, o que eu acho importante focar é o assédio, não que o outro não seja, mas principalmente o de caráter organizacional. Nossa, adorei ouvir você, Plínio, porque eu acho também que essa ideia de assédio moral tem que fugir um pouco dessa questão de que é individual. O dano moral pode ser coletivo também, o assédio moral coletivo. E nós discutimos isso há 15, 20 dias atrás, no encontro entre juízes, no Brasil todo, num curso de jurisdição e psicanálise. E aí foi discutir exatamente a questão dos juízes em relação ao CNJ e cumprimento de metas. Todos os juízes estão, assim, endoidecidos em razão do cumprimento de metas, com uma diferença com os bancários. Os bancários ainda ganham metas por produtividade, a gente não. Então, assim, 90% dos colegas que estavam lá fazem análise, fazem psicoterapia em razão disso, né? Mas, assim, o que eu queria falar, dentro daquilo que eu vinha conversando também com a Sílvia, das ações regressivas, e da melhora da saúde da população, eu acho que falta muito, dentro desse debate de adoecimento, a gente cruzar dados, cruzar informações. Então, nós estamos falando em acidentes do trabalho, em doenças do trabalho, mas estamos esquecendo de falar da melhora da qualidade de vida das pessoas e da elevação da perspectiva de vida e da melhoria na saúde diante das novas tecnologias médicas. A gente pode até sustentar que isso é uma questão de biopolítica, uma questão de biopoder, como é que nós vamos trabalhar isso, como que as
políticas públicas vão se desenvolver para trabalhar essas novas tecnologias, mas isso é fato. E aí eu levantei aqui no meu note uma tabela interessantíssima. A gente trabalha muito dentro aí da linha de economia com regressão e projeção. Aí eu tenho uma tabela aqui do BID para o Brasil, que trabalha com projeção de saúde, ou benefícios previdenciários e assistenciais pagos hoje no Brasil. Os dados são de 2010, com projeção para 2030. Só para comparar com o número de ações que nós tivemos. Lembra que eu falei, a Justiça do Trabalho inteira, em 2011, recebeu cerca de 3.600.000 processos. Essa obrigação de oficiar a Procuradoria-Geral da Fazenda, comunicando os casos de procedência, ou seja, onde houve comunicação de que realmente houve culpa do empregador em caso de auxílio de acidente do trabalho ou doença profissional, no período de março a setembro deste ano, houve apenas 2.120 ofícios. Ou seja, desse universo imenso de ações que entraram em 2011, a Justiça do Trabalho julgou procedente e informou o INSS cerca de 2.000 ações. Aí vem a questão, o risco é muito baixo, deixa entrar com a ação. E aí nós vamos inverter o processo. Olha só, hoje nós temos, em 2010, nós tínhamos 3.600.000 pessoas no Brasil recebendo benefício previdenciário, seja aposentado por invalidez ou auxílio-doença. Essa estatística não diferencia se é auxílio previdenciário acidentário ou auxílio-doença, que são as doenças adquiridas. E nem a aposentadoria por invalidez, se ela é decorrente do trabalho ou se ela é decorrente de outra questão. A projeção disso para 2030 é de crescimento de apenas 50%. Nós temos hoje, em 2010, é o último dado de 2010, cerca de 6 milhões de trabalhadores aposentados por idade. Em 2030, a projeção é que tenhamos 12 milhões de trabalhadores aposentados por idade, o que representa cerca de 150% a mais. Então, o que está melhorando? A saúde ou está aumentando as doenças? Olha a diferença de 2010 com a projeção de 2030. Em que termos nós podemos trabalhar em cima desse dado, dessa estatística? Não é uma estatística assim feita à toa, vem do BID. Tanto que o BID está propondo novas oportunidades de negócios e investimentos em decorrência dessa estatística. Quer dizer, ao mesmo tempo que estamos adoecendo no trabalho, esse número tem baixado e vamos aumentar a longevidade e a nossa saúde. Eu não sei o que dizer e não sei o que fazer diante desses dados. Vamos monopolizar aqui as pessoas que estavam na mesa antes, as pessoas que estão na mesa agora. Mas também eu pensei no que a Fabiana falou e no que a doutora Renata falou. Que eu acho que são, de fato, Renata, eu fico pensando nessa questão, quando eu falei do desserviço da individualização da psicologia, né, em relação à saúde mental, um dos desserviços também que eu acho que se fez foi, que parece uma coisa legal, mas foi ruim, do meu ponto de vista, é a caracterização de assédio moral enquanto uma coisa específica. Porque se criou tantas regras para estabelecer o que é assédio moral, né, que individualiza, né, e faz uma coisa. Então, assim, tem que ter, não sei quantas vezes a pessoa está lá submetida a tantas coisas. Tem uma pessoa que, enfim, tem um monte de regrinha que fica com uma coisa de um sádico, do ponto de vista psicológico, um sádico e um pobre masoquista, uma pessoa frágil que está sendo atacada, enfim, que está sendo assediada. Né. Eu acho que o problema mais grave, concordo plenamente com o que o Plínio falou, hoje em dia, assim, não é que não existam essas coisas, que essas coisas têm que ver, mas isso é o de menos. Assim, eu não sei se é o de menos, mas é uma coisa pontual. Né? Tem uma coisa muito mais geral, que é essa forma de organizar o trabalho, que eu não chamo nem de assédio organizacional, nem de assédio moral, chamo de violência psicológica no trabalho. Você tem exposição do trabalhador, o que a gente falou na mesa anterior, né? Que o trabalhador é exposto o tempo todo, é pressionado o tempo todo, né? E isso de uma forma geral, e que a gente tem que enfrentar. E essa é a grande dificuldade que a doutora Fabiana falou, da questão de produção de provas. Porque, por que o assédio moral ganhou espaço? E especialmente no ponto jurídico, no aspecto jurídico, porque aí ela dá receitinha. Então, se tiver não sei quantas vezes isso, aquilo lá e tal, então fica fácil você pegar aquilo lá, então isso aqui é assédio moral, não é assédio moral. Logo, não é assédio moral, não é outra coisa. Né?
porque não caracterizou assédio moral porque não entrou nas regrinhas que está lá colocada na coisa. Então, não é, aí a gente joga fora, não é assédio moral e pronto. Mas é outra coisa. Né? Onde que você tem essas regrinhas que eu quero copiar? Ariguaiã, o pessoal daqui, né, Juridicamente isso não existe, viu? Então, mas tem essa coisa de... ele tem que ter sido xingado 3 vezes, por exemplo. Mas tem uma coisa de um assédio, da pessoa ser colocada várias vezes. Tem, se alguém criou, eu quero saber. Não tem. A Iriguaiã, a própria Margarida Barreto, o pessoal daqui do Brasil e tal, tem toda uma coisa de que... Margarida Barreto tem perfis. Isso. Perfis de vítimas. Regrinha ela não tem. Ela fala que tem que ser repetitivo. Então, essas são as regrinhas. Repetitivo e doloso. Então, mas essas são as regrinhas, né? Não, de alguém que está ali, o perfil da vítima, etc. e tal, não sei o quê. E não a questão de que isso é colocado como uma forma de organizar o trabalho em que se você tem para pressionar no coletivo, né, como o Plínio falou. Eu acho que essa é uma questão que é mais desafiadora para a gente, aí eu coloco para a mesa, para o aspecto jurídico, né? Como a gente pode pensar em provar isso? Porque enquanto a gente tem um mecanismo judicial ainda, e uma tradição, né, positivista, né, que a gente tem tanto na ciência jurídica como na ciência médica, né, todas as coisas, então a gente tem que ter prova concreta, né? Então, ou é testemunha, ou é isso e aquilo. E a gente não consegue, então, nessas questões mais subjetivas e mais amplas, e é uma armadilha, eu acho, porque enquanto tiver isso, a gente vai estar sempre, na perspectiva jurídica, não vai conseguir provar nunca, né, essas coisas. Então, como é que se pode pensar em outras coisas? E aí você falou da entrevista, da coisa toda, eu fico pensando sempre nisso, né? Que outras coisas, é conhecer o trabalho, conhecer como enfim, como é que se estrutura todas essas coisas, e para ver como produzir provas que sejam de outro tipo, que não sejam as provas tradicionais na abordagem positivista, né? Então, são as duas questões. Posso só te dar um exemplo do caso que a gente teve? Só para te dar um exemplo, lembra que são coisas muito misturadas. O que eu acho importante sempre a gente diferenciar é para a gente não cair na vala comum. Né? E aí a gente acaba banalizando, foi assédio e tal, e não foi. Né? Eu acho importante a gente conhecer os direitos, saber, eu fui vítima do quê? Assim como eu vou no médico, eu quero saber se eu tenho pneumonia, se eu sofro do coração, se eu sofro do... Né? Então, pode ser que eu seja, sim, conservadora, mas assim como sentimento, eu preciso saber se hoje eu estou sentindo amor, se eu estou sentindo raiva, se eu estou... A gente precisa dar nome para as coisas, né? E é assim que a gente se entende, dando nomes. Eu sou a Renata, você, né? Então, quando a gente fala saúde mental, né? Então, quando eu vejo um evento que me fala assim, a saúde mental do trabalhador, eu estou pronta para falar não só de assédio. Eu estou pronta para falar de discriminação, eu estou pronta para falar de coação, de assédio sexual, entendeu? Quando eu falo, tudo isso afeta a saúde mental. Eu estou pronta para falar o quê? De exigência de metas. Exigir metas por si só é assédio moral? Né? Competitividade entre trabalhadores faz sofrer, às vezes, mas nem sempre assédio moral. Né? Então, falar organização de trabalho, isso você tem razão. Né? Muitas coisas que a gente fala aqui nem tem nada a ver com assédio moral, às vezes, ainda. São problemas de organização de trabalho. Né? Uma meta, uma jornada excessiva. Bom, então, toda empresa que exige hora extra é agressora por assédio moral? Né? Isso é uma jornada, hora extra, isso é uma coisa, falta de pausa. E aí eu vou te lembrar da nossa metalúrgica querida, que a gente trabalhou uns anos atrás. Ela tinha problemas de organização do trabalho. A gente nunca teve lá, de início, para investigar assédio moral, você lembra? Então, por quê? Porque era esteira, era metalúrgica, trabalho repetitivo, maçante, as pessoas adoeciam por assédio moral? Adoeciam por problemas de organização do trabalho. O assédio moral veio depois. Quando? Quando se chegou na discriminação. O que acontecia? Os trabalhadores adoeciam, iam pedir a CAT, a empresa não emitia a CAT, eles passavam a ser perseguidos. Aí vinha o assédio moral. A vida deles virava um inferno na empresa. Não é? Você percebe a diferença das coisas? Né? E qual era o foco do assédio moral? Os trabalhadores que tinham um LER pediam a CAT e iam no centro de referência. Se ele ia no centro de referência, ele era vítima do assédio moral. Por isso que eu falo aí, o viés é organizacional nesse caso, sem dúvida, mas é discriminatório. Eles escolhiam quem era. Os outros que estavam lá não reclamavam de nada, não eram vítimas de assédio moral. Eram vítimas de uma jornada extenuante, de um trabalho repetitivo? Eram. Mas não eram vítimas de assédio moral.
Você percebe? Então, e eu acho importante a gente saber o que é para eu saber o que eu estou combatendo. Eu estou combatendo uma alergia ou eu estou combatendo uma outra coisa? Né? Então, se eu não sei nem o que eu estou combatendo, como é que eu vou ter argumentos para... Que prova eu vou buscar se eu não sei nem o que eu estou querendo provar? Não é? Então, eu posso ser conservadora nessas coisas, mas eu gosto de fechar o discurso, porque não adianta eu falar de prova, eu falar de ação, eu falar de indenização, se eu não estou nem sabendo o que eu estou pedindo. Né? Então, eu acho muito importante. Talvez a gente precise fazer eventos, Marcos, separando agora. Questões que envolvam a saúde mental. Talvez o que gere maior interesse e polêmica seja o assédio moral organizacional. Mas eu só quero dizer para vocês, isso não é o único fator de adoecimento do trabalhador. Não podemos incorrer nesse erro. Talvez seja o de maior clamor, sim, mas ele não é o único, gente. O número de mulheres que sofrem assédio sexual no Brasil é elevadíssimo. E só 13% vão à justiça. São mulheres que se calam. Né? Isso é um grande fator de adoecimento. Discriminação de pessoas com deficiência, discriminação de pessoas com determinada origem ou raça. É seríssimo. A pessoa adoece, chega a buscar suicídio por assédio moral, por discriminação pura e simples. Porque o empregador, na entrevista de trabalho, nem chegou a trabalhar, na entrevista já disse, você não serve porque você é isso. Entendeu? Então, a gente não pode fechar os olhos para essas coisas. Né? Então, vamos falar de assédio moral organizacional? Tudo bem. Agora, quando eu falo em saúde mental, aí acho que a coisa muda. Tá bom? Eu pedi aqui a palavra para o Felipe, por uma questão de ordem. Depois eu tenho direito à réplica e eu me falo, mas aqui é uma questão de ordem. Queiroz, a gente conversa, mas Cronos é implacável. Né? O tempo físico não tem negociação. Então, eu estou negociando com vocês que a gente já está na prorrogação. E podemos avançar mais 15 minutos para fechar? Então, quem cala consente. Tá bom. Eu só queria, antes de abrir novamente perguntas, fazer uma consideração bastante rápida sobre tudo que foi falado aqui. Ver como o debate é rico, né, Marco? A gente começou... A proposta da mesa era discutir saúde mental. Nós nos aprofundamos no assédio moral, que é uma pequena parcela. Dentro do grande problema de transtornos psíquicos que adoecem os trabalhadores, o assédio moral é um pequeno contingente. Há um grande mar ainda para ser navegado no enfrentamento dessa matéria. E quando a gente começa a atuar na área de saúde e segurança do trabalho, a gente encontra algumas dificuldades. Talvez a primeira dificuldade seja a dificuldade conceitual. Acidente de trabalho, seja típico, atípico, seja físico, seja psíquico, nos leva a uma ideia de que é algo que aconteceu por acaso, que é algo que decorre do imprevisto. E não é. Todo tipo de acidente de trabalho, todo tipo de afastamento, de adoecimento, ele está inserido no modo de produção capitalista e, portanto, ele deve ser observado como tal de um modo de prevenção. E, a partir daí, trabalhando na gestão dos riscos e dos meios de se evitar os fatores de adoecimento, a gente é possível falar em prevenção e em redução em níveis bastante significativos de afastamentos e adoecimentos. E aí, de toda a ordem de doenças físicas e psíquicas, para muito além da questão do assédio moral. Da prova, né? Você quer que eu fale? Você quer falar? Para o assédio moral? Não, são de provas para questões subjetivas que envolvem saúde mental, que é a grande questão que a Fabiana falou, né, que eu acho que é uma questão que se coloca para o jurídico, como é que a gente produz provas que não sejam provas objetivas para algo subjetivo. Você quer falar? Questão de ordem 2, esse evento está sendo gravado, então pedi para falar no microfone, tá? Tá. Então, aí aquilo que eu te falei, vai ver o que a gente está precisando provar. Como a gente está falando mais em assédio moral, não sei se alguém tem outras sugestões, mas, por exemplo, chega um caso de assédio moral, uma denúncia de assédio moral para o Ministério Público. Né? É claro, eu escuto o que a pessoa fala, num primeiro momento eu penso, bom, não conheço, não posso presumir que é louco. Né? Então, se ele se deu o trabalho de vir até aqui, alguma coisa de verdade deve ter. Né? E sempre o que eu faço primeiro, por uma questão minha, não existe assim um itinerário a ser seguido, vamos dizer, né?
Mas, primeiro, eu busco dados com a empresa, sem a empresa saber de nada. Né? Que empresa que é, quantos empregados tem, olho lá o número de empregados, o número de homens, o número de mulheres, dependendo do que foi relatado, da conduta que me foi relatada, eu tento saber dados sobre a empresa. Vou ver estatística de acidente, vou ver CATs emitidas, vou me informar com o sindicato, né, com o centro de referência, vou ver qual é a postura, a ideologia daquela empresa. Tá? Então, isso tudo já são coisas que são subjetivas, mas que servem de prova. Né? Essa empresa já foi processada por aquilo, tá? Tudo vai ajudar você a construir um perfil dessa empresa, tá? Que é o que você falou da Margarida Barreto. Ela tem um perfil de agressor ou não tem essa empresa? Né? Ela tem uma política de diversidade ou não tem? Ela cumpre legislações de inclusão social ou não? Tá? Ela é uma empresa ou ela é uma empresa que se vê que é preocupada só com lucro, com produção, com atividade. Que atividade que é? Já se citou aqui construção civil, bancário. Tem atividades que já são notoriamente, né, freguesas. Né? Eu vou inserir aí os metalúrgicos, né, e a área de saúde. São as que eu considero mais problemáticas nessa situação de transtornos mentais. Tá? Dito isso, eu vou aí buscar dados com a empresa. Tá? Fala assim, vou dar para o Lobo a prova, né? Mas eu tenho que ouvir o outro lado, porque pode ser que diga que não, que aquilo... Né? E, se disser, também vai ter que me provar. Agora, o que a gente usa muito nessa matéria, Márcia, é o seguinte princípio, o princípio da aptidão da prova. Tá? Nós temos pautado muito as nossas investigações por isso. O que é o princípio da aptidão da prova, rapidinho, para não enjoar ninguém do juridiquês? É o seguinte, em direito, em princípio, quem alega tem que provar. Né? Eu alego que você me deve R$1.000. Eu tenho que provar. Na área trabalhista, isso já é um pouquinho atenuado, porque a gente considera o quê? Que o empregador, o empregado, ele está numa situação que a gente fala de hipossuficiência. Né? Ele depende daquilo para viver, ele já não vai falar tudo, ele vive já um estado de coação econômica, e ele não tem tantos meios. Você imagina o que é um trabalhador, o advogado que ele vai contratar nunca vai ser o mesmo corpo jurídico que a Honda, por exemplo, vai poder contratar. Né? Então, isso já é levado... A aptidão da prova vem trazer o que para essa matéria? Vem dizer que não só quem alega tem que provar, mas a gente vai ver quem teria meios de provar aquilo. Né? Ora, tem o trabalhador meios de provar, por exemplo, que eu falei do assédio sexual? É quase impossível comprovar assédio sexual se você for por aí. Ela alegou que ela é assediada, ela tem que provar. Mas assédio sexual acontece o quê? Na surdina, depois do expediente, sala fechada, nada por escrito, nada gravado, nenhuma testemunha. Bom, então, nunca uma ação de assédio sexual, certo, vai ser procedente. Né? Então, a gente, nessa matéria, atenua. Bom, ela alegou isso. A empresa diz o quê? Não, eu não admito esse tipo de conduta, esse chefe é uma pessoa ilibada, não sei o quê. Bom, quem tem aí os meios? Quem tem os meios de comprovar a sua razão? Quem tem mais meios? Quem dispõe da documentação? Quem dispõe, por exemplo, das gravações internas da empresa? Quem dispõe das outras testemunhas? O empregador. Né? Então, não basta o empregador chegar para mim e dizer não, eu não discrimino os negros, eu não discrimino pessoas da raça negra, eu não discrimino pessoas com deficiência. Ele está dizendo que não, mas ele vai ter que me demonstrar que a conduta dele é idônea. Que ele é uma empresa que age corretamente, ele tem meios de me fazer isso. Ele tem meios de me demonstrar que ele contrata negros, não é? Que ele promove as pessoas afrodescendentes para cargos superiores. Não é quem está alegando que vai ter meio de provar isso, ele não tem acesso à documentação da empresa. Né? Então, a gente tem pautado um pouco por esse princípio da aptidão da prova. Quem vai ter maior meio de provar que é ou que não é, né? Em geral, o empregador vai ter esses meios. Tá? E aí tem aquelas dicas que ficam para quem é vítima dessas situações de conflito, de assédio moral, principalmente. Né? Anotar datas, anotar horários. Né? A precisão de dados auxilia sempre. Né? Em tal dia e tal local, você vai ver o quê? Se em tal dia e tal local, aquela pessoa estava lá. Né? Ou documentos, né? Se a exigência de meta, muralzinho, que a empresa pendura lá umas... Né? Aquelas ordens de serviço, vocês têm que cumprir tanto.
coletar esse tipo de documento, né? Aí aquilo que eu te falei, vai ser muito você precisa precisar o que você está querendo provar, que tipo de conduta, né? Porque quanto mais individualizado for, mais difícil a prova, né? Quanto mais organizacional, mais fácil você comprovar. Bom, eu não posso deixar de falar, porque eu sou do Judiciário, e aí nós vamos lembrar que a doutora Renata é do Ministério Público. A forma de colheita de provas dela é absolutamente diferente do que se colhe no Judiciário, e da forma como se analisa o conflito. Eu sempre sustento que o conflito ele nunca chega por inteiro na Justiça. O que nós julgamos, ainda concordo lá com o Carnelucci, lá atrás, tem lide total e lide parcial. O que chega para o processo é uma faceta só do que aconteceu. Nós não temos, como juiz, o poder de investigação. Então, o que for trazido nos autos pelas partes é o que nós vamos julgar. Lembrando também que não a discriminação, mas os valores e a ideologia do magistrado também tem o jogo, né? Eu não posso esquecer, dentro de uma análise comportamental do direito, aí fugindo um pouquinho da análise meramente econômica e usando a psicanálise como metodologia, eu vou dizer que existem os preconceitos implícitos. E isso nunca ninguém vai saber, nem num processo de seleção. Nós discutimos isso outro dia, né, Deise? Nem num processo de seleção. Sabe, eu posso ter ali, por mais medidas proativas que a empresa tenha, em não contratar, em não discriminar, em observar o percentual de deficiente, em observar a não boa aparência exigida pelo Ministério Público, vamos lembrar que somos humanos e temos valores implicitamente já arquivados no nosso chip. No momento de atuação, aí por forma de heurística, de raciocínio heurístico, essa discriminação pode aparecer, o implicit bias. E isso é teoria, né? Lá em Harvard, pena que o doutor Ivaldo não está aqui, porque a Christine Jones veio de Chicago, foi para MIT, veio para Harvard, eu tive aula com ela em Harvard, agora ela foi para Yale para discutir exatamente isso. Uma professora de Direito do Trabalho que trabalha com isso, com preconceitos implícitos. Isto você não acaba. Então, se eu tiver lá um bonitinho e um feio, é claro que, assim, sabe, está na cabeça, eu quero trabalhar com gente bonita. É claro que, em um ambiente só de mulheres, se uma mulher for selecionadora, ela não vai querer ter, no ambiente dela, uma mulher mais bonita do que ela. Isso, assim, putz, a psicologia comportamental vai explicar. O Daniel Kahneman, que venceu o Prêmio Nobel de Economia em 2002, que é o grande cara, que é psicólogo, que veio de Princeton, que trabalha com isso e trabalha muito também em finanças, vai explicar. A gente não tem como atingir. Então, o que pode ser assédio moral aí para o Ministério Público, para a pessoa que se sente assediada, na hora do julgamento, pode não ser. E aí, outro dia, nós discutimos no grupo um caso em que a gente teve na minha Câmara, em que a sentença não deu como assédio moral, porque a moça ouviu a seguinte expressão do chefe: nossa, além de muito bonita, você é inteligente. E isso foi o assédio, né? Aí foi, claro, colhida toda a prova, em que contexto isso foi dito, e a improcedência veio de uma juíza, mulher. Na Câmara, eu era relatora com 2 outros desembargadores homens. A decisão foi revertida pelos homens. Eu achei muito legal. Falei, putz, eu vou achar muito legal o Joaquim Barbosa falando, nossa, Cristina, além de uma juíza inteligente, você é bonita. Eu ia me sentir lisonjeada, né? E agora, assim, os homens não entenderam, então eu não consigo entender, né, qual que é, assim, o lance. Aí só mesmo a psicanálise, a psicologia, para tentar justificar. Desculpa a parte. Obrigado, já fui comunicado aqui que temos espaço para a última, mas não menos importante, pergunta e a última manifestação aqui da mesa. Não, na realidade, não é nem uma pergunta, na realidade, é uma condição que eu tenho, que eu estou vendo aqui, reunida aqui no Plínio, na doutora, nos doutores, todos que passaram por aqui. Na realidade, eu sou do Ministério do Trabalho e a minha condição é trabalhar com discriminação. Eu trabalho com discriminação. 87% das denúncias que eu recebo são de assédio moral.
Então, todas essas condições que o Plínio colocou, que a doutora Fabiana colocou, Fabiana? Não. A doutora Renata, a doutora Renata colocou, que a desembargadora também está colocando, que elas são todas pertinentes. Eu estou vendo aqui o meu mundo todos os dias. Todos os dias eu vejo esse tipo de discussão, eu vejo esse tipo de dúvida. E a única coisa que eu tenho assim, a dizer, na realidade, assim, é que eu não estou sozinho. Eu achei que eu estava sozinho. E eu não estou sozinho, entendeu? Na realidade, assim, tem aí tem uma colega aqui que está junto aqui também, e ela, eu estou brincando nessa relação de estar sozinho, entendeu? Que as pessoas realmente, hoje, isso aqui é um evento extremamente importante, todo mundo sabe dessa importância, pela condição de união das várias disciplinas que estão aqui reunidas. Então, na realidade, assim, é uma condição. A condição de quê? De que o assédio moral é difícil, é complicado, não é fácil, entendeu? Essa discussão podia se aprofundar aí por horas e horas a fio, entendeu? Mas o que é interessante, entendeu? É que as pessoas tenham condição de saber como a doutora colocou, entendeu? O que é assédio moral, o que não é assédio moral, o que é discriminação, e todos esses pontos sejam colocados de maneira geral, que as pessoas possam se prevenir, possam se defender e não tenham que estar indo para o INSS, recebendo benefício ou por auxílio doença ou por auxílio acidente. Na realidade, é mais uma constatação, né, de que existe um caminho, e eu agradeço ter encontrado essas pessoas hoje aqui, entendeu? Eu sou lá de São Paulo, na Martins Fontes, núcleo de discriminação. E se vocês precisarem de alguma coisa, eu estou lá para ajudar. Tá? Muito obrigado. E a gente está chegando no final, né, desse dia, que, viu, Renata, é só o começo. É só a bola em jogo, realmente. É só uma visão geral, a gente começar a mexer a panela, né? E aí, quando o Plínio falou do capital trabalho serem inconciliáveis, eu me lembrei de um filme sobre o Che Guevara, e com aquele Benício de Toro, Eliel, né? E que é histórico. Eu não sei se os detalhes, como esse que eu vou contar, eles são reais, mas acho que alguns devem conhecer a história da Revolução Cubana, mas o ponto em questão é o seguinte: o Che Guevara, ele era um estudante de medicina, e o Fidel Castro estava organizando a Revolução em Cuba, a partir de Miami. E aí apresentam os dois, e o diálogo entre o Fidel Castro e o Che Guevara, na noite que eles se conhecem, é o seguinte: o Fidel fala para o Ernesto, né? Fala assim: bom, nós estamos querendo tomar o poder em Cuba. Aí o Ernesto pergunta para ele assim: vocês têm recursos? Tem lá uns 20 mil reais. E quantas pessoas? 10. E é fato mesmo, foi exatamente isso. Vocês têm armamentos? A gente tem dois revólveres. E você tem mais isso? E não tinha nada. Aí o Ernesto vira para o Fidel e falou: você é meio doido, hein? E aí ele fica pensando, o Che Guevara fica pensando se ele ia aceitar a proposta. Depois de pensar, ele fala assim: eu aceito. E também é fato histórico. Eu aceito, mas com uma condição: que depois que a gente tomar o poder em Cuba, que você me permita espalhar a revolução por toda a América Latina. Aí o Fidel fala assim: você é muito doido. Então, eu quero concluir aqui, Plínio, dizendo o seguinte: que eu quero fazer uma combinação com vocês aqui, que depois que a gente conseguir, não digo resolver, mas avançar bastante na questão da solução dos problemas de saúde dos trabalhadores, que a gente vai também resolver o problema do conflito capital-trabalho. Tá bom? É mais ou menos por aí.
E quem trabalha comigo sabe que eu não estou brincando, não. De qualquer jeito, eu fico lisonjeado de você ter lembrado do Che Guevara para saber. Mas é mesmo. E eu agradeço muito a presença de vocês e o prazer, falei em sofrimento, prazer, e o prazer mesmo que o dia de hoje me proporcionou, não só o enriquecimento, mas o prazer de desfrutar da companhia de pessoas assim tão agradáveis, tão enriquecedoras, tão mobilizadoras de bons sentimentos, desde o início da manhã. Vocês perderam. Quem não esteve aqui perdeu coisa muito boa, não é, Silvia? Muita coisa boa aí ao longo do dia. E como está, eu estou falando reiteradamente, né, que a gente possa, a partir dessa data de hoje, que já é também uma continuidade de outras ações, manter essa marcha no sentido da articulação, que a minha experiência no mundo aí do trabalho, da ciência, da tecnologia, mostra que o principal, por incrível que pareça, aí vem ao encontro da questão da subjetividade. Nós somos presa das nossas sensações físicas e a gente perde a dimensão da essência que está na base de tudo. Quer dizer, tudo começa num processo interior e de pensamentos, de sentimentos, para depois se manifestar no plano físico. Então, essa mesma verdade, que eu considero uma verdade, eu tenho vivenciado, ela ocorre no mundo das realizações. Então, é a partir das interações, é a partir dos vínculos, é a partir do desenvolvimento de uma visão comum, em conjunto, é que as manifestações, projetos específicos, políticas, ações, transformações acontecem. Então, um espaço assim, onde a gente tem essa oportunidade de compartilhar, ele traz em si esse potencial de ser uma semente para frutos futuros. É assim que eu espero que aconteça aqui. Então, um agradecimento especial a todos, em especial, mais especialmente, então, para a equipe aí. Não vou citar nomes, mas Cristiane, Rodrigo, Nancy, Ellen, Rebeca, e o Gabriel e todo mundo aí que proporcionou essa realização aqui hoje. Então, uma boa continuidade para todos nós.